Não existia isso antigamente, né? O Webtoon, pra quem não sabe, ele é uma forma, assim... Ele virou uma coisa em si, o Webtoon. Que tem as webcomics, que são, sei lá, qualquer tipo de quadrinho feito pra web, né? Sim. Quadrinho feito pro meio digital. E aí tem várias experiências de possibilidade de webcomic. Tem um livro muito legal que eu adoro, até hoje, de vez em quando eu releio, que é do Scott McCloud. São livros... Scott McCloud é quadrinista e ele fez uma trilogia sobre fazer quadrinhos. Eu, assim, recomendo demais pra todo mundo. Desenhando quadrinhos, redescobrindo os quadrinhos e desvendando os quadrinhos. E já faz tempo, assim, acho que foi publicado há uns 20, 25 anos atrás. Mas ele já tava fazendo experiências ali de webcomic. Ele tava demonstrando, assim, o que dá pra fazer com webcomic. Ele mostra. E é muito legal. O Webtoon é um tipo específico de webcomic. É feito na ideia do scroll down. Então é uma tripinha, assim, né? Que ela vai scrollando pra baixo. Ele nasce muito no mercado coreano, né? Ele é assim, as primeiras plataformas nascem no mercado coreano. Por conta, assim, de uma particularidade do mercado coreano. Que é interessante isso, porque o Japão demorou muito tempo pra aderir a algum tipo de formato digital. Hoje em dia tá meio quase normalizado lá. Eles são meio resistentes a Mas algumas eles coisas foram ali. muito resistentes pra tradição do quadrinho, ali, tradição do mangá, eles foram muito resistentes. A Coreia, ela meio que experimentou mais, talvez, numa determinada fase, e aí ela criou praticamente esse formato, assim, que existe hoje em dia. E muita gente, assim, é muito louco, assim, quando comecei a publicar, comecei a receber feedbacks, assim, eu comecei a descobrir gente que eu não conhecia, não imaginava, gente que só lê quadrinho no celular, gente que só lê quadrinho hoje em dia, tipo, em dinâmicas diferentes, né? Aí eu comecei a entender qual é que é daquela linguagem, tem particularidades do Webtoon, né? Mas tem um monte de Webtoon, assim, hoje em dia a gente vê nas livrarias coisas que eram, né, títulos que eram Webtoons, e aí eles são adaptados e eles saem no formato tradicional, assim, de quadrinho, e aí é outra experiência também, né? Os exemplos de Solo Leveling e Tower of Tower of God. God. Exatamente, é. E é muito legal ver também, porque aí se tornam também duas coisas diferentes, são duas experiências diferentes, assim. É bom, né? Você tem duas. Você tem. Praticamente duas. Você tem duas coisas diferentes pra consumir ali. Exato, Né? assim, tem coisas. Não foi. O Cosmic não saiu inteiro no Webtoon. Eu fui até certa parte. Quando veio o convite, eu parei, né? Tipo, veio o convite, você fica já meio baqueado, assim. Pô, que legal, que incrível. Aí eu parei de publicar. Ainda não retomei, tô conversando com a editora, tipo, o que a gente faz agora? Termina, vamos ver. Mas a partir de um determinado ponto, ele foi feito direto pro formato físico. Mas tem um terço dele ali que é uma adaptação do Webtoon. Então, você pega ali tudo que você fez para Webtoon e você rediagrama, repensa aquilo para leitura no papel, que é outra coisa. São duas experiências diferentes, assim, né? No papel você tem que pensar, você tem os ganchos de último quadro de página, enquanto no Webtoon a ideia, na verdade, é um scroll infinito. No Webtoon eu tinha animação, aqui eu não tenho animação, então eu tenho que repensar algumas coisas. Se eu pudesse dar uma dica, que é o que eu vejo que todo mundo fala, Amanda fala isso também, você quer publicar no Webtoon, mas você tem vontade de um dia fazer a adaptação, talvez o ideal seja começar pelo formato tradicional, impresso, e aí você adapta pro Webtoon, né? Que é mais fácil você fazer esse caminho do que adaptar do Webtoon pro impresso. Acho que me corrija se eu estiver errada, mas acho que é porque a dinâmica dos quadrinhos que o impresso permite, tipo, você fazer várias experimentações, né? Então, tipo, usar uma página inteira pra fazer, ou então, tipo, você usar os quadrinhos mesmo com elemento, né? Tipo assim, gráfico ali, tipo, então você faz um quadrinho menor, um quadrinho maior, não sei o que, as passagens e tal. Não sei se é por isso. Eu acho que o impresso, ele é mais limitado, assim, ele coloca determinados limites, assim, pra você de... Por exemplo, é muito diferente você pegar um capítulo, um episódio, assim, que você desenvolveu 25 painéis, assim, que são pra ser lidos no scroll down, de você transformar isso, por exemplo, sei lá, em 6 páginas do... Porque no Webtoon, eu posso, por exemplo, colocar a disposição dos painéis de um jeito para que a pessoa, quando ela tá lendo no celular ou na web, ela vai experimentar cada painel isoladamente. Então, cada painel vai vir isoladamente. Normalmente no Webtoon a gente faz calhas, que são os espaços entre os painéis. A gente faz calhas enormes no Webtoon, né? Porque a ideia, na verdade, é você experimentar quase cada painel isoladamente, assim. A gente experimenta... No Webtoon a gente coloca muito pouco narrativa horizontal. Tem muito pouco quadrinho do lado do outro horizontal. Às vezes tem, mas normalmente a preferência é pela fazer o vertical. No impresso, você tem a experiência da página dupla. Toda vez que eu vou desenhar, vou abrir uma página ali no software para desenhar
desenhar, eu sempre abro, assim, a spread, a gente chama, né? Eu abro a página dupla. Por quê? Porque aí você tem a experiência do que é a leitura da pessoa. Ela vai ver esses quadros desse jeito. Então você meio que consegue planejar aonde que é o gancho da virada, né? O que vai ter aqui, como ela vai percorrer o olho pela página. No Webtoon, eu não tenho muito essa preocupação. É só. É mais livre, assim, é mais fluido, mais livre. Por isso que, assim, começar por ele pra adaptar pro impresso é difícil, porque depois você tem que pegar algo que Uma você fez meio adaptação sem maior, planejamento, você talvez. requer uma adaptação Mais maior. adaptação. Você consegue fazer uma imagem, às vezes, mais expandida, né? Deixar um branco lateral, ele saindo da imagem, coisa que às vezes no impresso você vai ter que encontrar uma outra forma de colocar aquilo, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, no Webtoon, o que acontece? A gente às vezes faz os episódios, né? Então você faz um episódio, terminou o episódio, legal. Agora acabou, vai demorar uma semana pra você upar o outro, ou a pessoa vai ter que clicar pra ir pro próximo, né? Então você tem um gancho ali, nesse final. Você é completamente livre pra fazer cada episódio com quantos painéis você quiser. Você não tem limite. No quadrinho, o gancho que seria, talvez é a virada de página, ou é o último quadrinho da página. E aí, se você... E é a dificuldade que eu tive na adaptação. Tinham situações que tinha um gancho, e aí, na adaptação, não tava dando o final da página, não tava terminando a página. Então eu tinha um gancho em meio de página. E aí ficava meio perdia a graça, sabe? Pô, eu tenho um gancho, e aí o próximo quadro vai aparecer. Quer dizer, a pessoa no spread, ela vai ver o final do gancho e o começo da próxima parte. Então não é um gancho. Então é tipo... É só um... só... Aí vem a necessidade, vou fazer um quadro a mais. Tem que fazer um painel a mais aqui. Foi o que aconteceu, né? E é o que eu percebo que pra todo mundo que faz essa adaptação tem essa dificuldade. Entendi. Isso acontece muito, eu acho, no quadrinho do Solo Leveling. Acontece algumas vezes do gancho tá no meio, aí a próxima página, como eles não tem, é branco, né? Preto, o negócio todo preto vira a página. E meio que quebra a imersão, entendi. né? Então, você fica meio assim, a graça que era a experiência ali do gancho, ela se perde, né? Pra quem gosta de quadrinho de terror, por exemplo, é importantíssimo, assim, o gancho, sabe? Junji Ito, assim, o final da página, assim, às vezes, o último quadrinho do final da página pra virada, você percebe como ele explora, assim, ele explora muito isso, porque é a linguagem de terror, né? Você quer colocar uma tensão, aí agora vai acontecer. Se você perde isso, acabou a graça, às vezes, de você contar uma história ali, né? Na sua linguagem. Perdeu. Você perdeu aquilo. Então, a adaptação é difícil.